Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Para nós continuarmos o nosso estudo sobre a circunferência, vamos falar um pouco sobre o tão famoso número π. Bora lá então. Vamos supor então, pessoal, que eu precise calcular o comprimento dessa circunferência que tem um certo diâmetro d. Bom, o que seria o comprimento dessa circunferência? É como se você pegasse uma linha, colocasse em um determinado ponto aqui e passasse essa linha por toda essa parte aqui, ó, a parte de fora da circunferência, todo esse comprimento, e depois você pega essa linha que você passou aqui exatamente desse tamanho, abre essa linha e mede e veja qual é o tamanho. Isso seria o comprimento. O que você vai perceber? Você vai perceber que ao pegar essa linha e abrir, essa linha vai ter o tamanho de 3 diâmetros e mais um pouquinho aqui, e mais um pouquinho. Isso vai acontecer independente do tamanho da circunferência. Vamos supor que você pegue uma circunferência um pouco maior ou menor, que seja. Quando você pegar a linha, passar em volta e abrir essa linha, você vai ver que essa linha vai ter 3 vezes o tamanho do diâmetro e mais um pouquinho aqui. Sempre vai ser assim, pessoal. Tanto é que, muito antigamente, era dito que o comprimento de uma circunferência era 3 vezes o diâmetro. Mas nós sabemos que não, né? E mesmo o pessoal usando isso, que o comprimento da circunferência é 3 vezes o diâmetro, né? Era do conhecimento de todos que não, que tinha mais um pouquinho. Então, nós podemos escrever que o comprimento da circunferência ele é 3, alguma coisa, né? Esse pouquinho que está sobrando aqui, um 3, alguma coisa, vezes o diâmetro. Bom, se eu quiser passar o diâmetro aqui para o outro lado, né, fazendo a operação inversa, dividindo aí por d, nós vamos ter então que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a esse 3, um pouquinho aí. E esse 3, um pouquinho, que sempre vai aparecer, sempre que você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, sempre vai aparecer esse 3, alguma coisa. Esse 3, alguma coisa é justamente o que nós chamamos de π. Esse é o número π. Bom, e como que nós calculamos o número π? Existem muitas maneiras de você calcular o π, não é? Hoje, obviamente, é utilizado, né, o cálculo numérico através de computadores para calcular. O número π ele tem infinitas casas decimais, mas mais ou menos por volta do ano 200 a.C., Arquimedes já usava uma técnica, né, que hoje nós chamamos de o cálculo clássico do número π. E como que funciona isso? Bom, vamos fazer uso aqui do GeoGebra, só para você entender um pouquinho como que Arquimedes fazia isso, né? Então, ó, aqui no GeoGebra, o que que nós temos? Nós temos uma circunferência de raio 1, ok? Uma circunferência de raio 1. E aí nós temos, então, um polígono regular de 3 lados, um triângulo regular, né? Então, todos os lados são iguais. Está aqui circunscrito a essa circunferência e um outro triângulo inscrito, ok? Então, qual foi a sacada, né? Qual foi a ideia? A ideia é o seguinte: o comprimento dessa circunferência é menor que o perímetro desse triângulo aqui de fora, mas é maior do que o perímetro desse triângulo aqui de dentro. Então, como a circunferência tem raio 1, dá para facilmente calcular o perímetro desse triângulo de fora e calcular o perímetro desse triângulo de dentro. Então, se eu fizer isso com o triângulo, nós temos que o π ele vai ser maior do que 2,59808. É claro que aqui é uma aproximação, existem muitas outras casas, e menor que 5,19615. Só que você pode olhar para essa figura e pensar assim, poxa, mas
está muito longe, né? O perímetro desse triângulo de fora e o perímetro desse triângulo de dentro não tem nada a ver com o comprimento da circunferência. Realmente, não tem nada a ver. Essa é a ideia básica. E aí, a partir disso, é fazer o quê? A partir disso, é começar a pegar alguns polígonos com um número maior de lados. Então, por exemplo, com um quadrado. Então, você pega aqui o quadrado de fora, que vai ter perímetro 4, ok? Então, essa circunferência tem um comprimento menor do que 4 e maior do que esse quadrado que está aqui dentro, que é 2,82. Ah, vamos aumentar um pouquinho, um pentágono, né? Um hexágono, heptágono. O que você está percebendo? Eu estou aumentando o número de lados e você percebe que tanto o polígono de fora quanto o polígono de dentro, eles estão chegando bem perto da circunferência. O Arquimedes, o que ele fez? Ele foi pegando polígonos, 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 e ele chegou até um polígono de 96 lados. Olha só, quando eu chego aqui, ó, no 96, você quase não vê diferença entre a circunferência, o polígono de fora e o polígono de dentro, né? Se eu der um zoom aqui, ó, só dando muito zoom aqui, tá vendo, ó? Que você consegue ver aqui, ó, em preto, a circunferência, o polígono de dentro e o polígono de fora. Então, perceba que eu tive que aumentar aqui, ó, muitas vezes, certo? Ó, muitas, muitas vezes. Voltando aqui, então, com isso, com esse polígono aí de 96 lados que o Arquimedes usou, ele conseguiu as duas primeiras casas decimais do número π, né? Que é 3,14. Então ele chegou à conclusão que o número π estaria entre 3,14103 e 3,14271. É claro que aqui eu estou com aproximações, mas as duas primeiras casas, lá no ano, mais ou menos no ano 200 antes de Cristo, ele chegou, ok? Bom, e hoje, o que nós sabemos? Hoje nós sabemos que o número π, né, ele tem um número infinito de casas e hoje nós já temos aí calculado quatrilhões, né, na casa dos quatrilhões de casas decimais do π. Então, aqui as primeiras, né, casas decimais do π, ok? Bom, muitas vezes é feita uma aproximação para 3,14, não é? Muitas vezes nós usamos aí 3,14. Ninguém vai ficar usando um número gigante para π. Ou às vezes até 3,1, dependendo do exercício, quando é só para um treino mesmo, use π igual a 3. Então, tudo isso são aproximações. Nenhuma vai chegar no número π de fato. Bom, pessoal, essa foi um pouquinho, né, sobre o número π. Existem muitas outras coisas legais que a gente poderia abordar, mas que eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse não ficar tão grande. Mas isso vale para você ter uma ideia, né, do que é o número π, da onde vem esse número, que nós vamos usar tanto quando nós falarmos sobre as circunferências, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. E nós nos vemos nos próximos, então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.